Muito boa tarde. Boa tarde. Estamos ao vivo, vamos para o nosso 19º dia do desafio. Já chegamos aí na reta final do nosso desafio de 21 dias. Seguindo aí com consistência, firme e forte. Vamos continuar essa conversa sobre governo de emoções, sobre como podemos viver uma vida mais leve, mais significativa, mais próspera, mais corajosa. Estamos falando de coragem também. Coragem, não sei se vocês sabem, mas é uma virtude que fala muito de forças emocionais. Coragem tem a ver com forças emocionais e tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje. Como vocês estão? Vamos compartilhar, né? Às vezes eu esqueço. Compartilhe essa live com mais pessoas para que possamos seguir juntas nesse desafio. Deixa eu compartilhar aqui. Boa tarde, mãezinha. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, com mais pessoas. E aí, 19/21. Hoje nós vamos falar sobre um outro peso invisível. Um peso que rouba muito do seu potencial, do meu potencial. Que rouba porque faz com que a gente ande ou paralise ou ande muito devagar, muito lentamente. E nós vamos conversar hoje sobre uma emoção que é básica, que todo mundo tem, que existe a parte biológica dele, natural, mas nós não vamos falar da parte natural dele, sim do que tem a ver com as nossas narrativas internas, com a forma como a gente interpreta o mundo e como a gente interpreta as situações. Então hoje nós vamos conversar sobre medos. Vamos falar sobre medos. O peso dos medos que roubam o nosso potencial. E aí, deixa eu te perguntar, este ano, já estamos aí em março, começamos março, que decisão você tomou ali em dezembro, você já tomou no final do ano passado e você já está adiando por medos? Que decisão você está adiando por causa de medos? Quantas coisas você já deixou de fazer por causa dos medos? Boa tarde, irmã. Boa tarde, Adeline. Sejam muito bem-vindas. Me diga se você está vivendo mais com coragem, com ousadia, ou se você está vivendo ali numa cautela muito excessiva, que a gente até chama de... Não é porque eu sou prudente demais, mas no fundo isso está mascarando alguns medos, algumas inseguranças. A gente não faz o que a gente sabe que deveria fazer. E aí eu te pergunto, se o medo não estivesse no comando aí dessas decisões, que passo você já teria dado na sua vida, na sua carreira, no seu campo profissional, no seu campo da saúde, no campo dos relacionamentos, no campo espiritual, enfim, em todas as áreas da sua vida. Quem está no comando? São mais os seus medos ou a sua coragem, a sua ousadia para perseguir aí os sonhos do seu coração? Boa tarde, Érica, seja muito bem-vinda. Boa tarde, sogrinha. Então, hoje nós vamos falar dos medos como pesos emocionais e como é que nós podemos alinhar nossas emoções, realinhar para que ele não governe as decisões. É essa a chave. Não é sobre não sentir medo. Oi, Mary. Boa tarde, Jane. Tudo bom? Boa tarde. Seja bem-vinda por aqui. Não é sobre... E aí já vai a primeira chave aqui sobre o medo, tá, gente? Não é sobre não sentir. Não é sobre ficar brigando com ele. É sobre alinhar emoções para que ele não esteja no comando. Para que ele não governe as nossas decisões.
E aí, para isso, nós precisamos olhar para ele de frente. E nós precisamos entender primeiro que medo é uma emoção natural. Todo mundo sente. Ele tem até uma função protetora. Primeiro, toda emoção tem um significado, tem um sentido, é uma informação, é importante. Ela é importante. E o medo, os medos, de uma forma geral, eles têm função, por isso que nós sentimos eles têm uma função protetiva. É como se fosse uma forma do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa mente nos dizer, não entra aí não, porque aqui é perigoso. E aí, como o cérebro busca muita segurança, o medo ele acaba tomando a frente ali em algumas situações. Então, entende, o problema não é sentir medo. Não é esse o problema. O problema é viver no comando dele. O problema é quando ele é o piloto do nosso carro, quando ele é o piloto da nossa vida. E aí isso faz com que a gente evite tomar riscos, isso faz com que nós estejamos sempre num estado de vigilância, de evitação, até de ansiedade, porque isso faz com que às vezes a gente sabe que precisa fazer algo, mas não faz, porque esse medo paralisa. Então é sobre não ser dominado pelo medo. O medo ele pode até aparecer, mas ele não precisa nos dominar, né? Seja o medo, que medo? O medo do julgamento, nós estamos falando de medos psicológicos. Então, o medo do julgamento, o medo de errar, o medo de fracassar, o medo de crescer. Existe o medo de crescer, inclusive. Por quê? Porque se você crescer, você vai estar mais em evidência, e quem está mais em evidência é mais criticado, e não está afim de ser criticado. Então, no fundo, é uma raiz aí de necessidade, de aprovação, que a gente precisa vencer, que a gente precisa olhar de frente. São muitos medos. E esses medos, quando eles estão no governo, nós vivemos o quê? Vamos lá, para aumentar o seu nível de consciência, para saber se você está sendo governada pelo medo. Você está num estado constante de procrastinação. Estado constante de procrastinação, pode olhar que tem medos envolvidos. Medos. Não, eu tenho medo, eu estou insegura, e aí eu sei que eu devo fazer, não faço. Um perfeccionismo excessivo. Então, só se move quando estiver perfeito, quando não puder errar. E perfeccionismo não é a mesma coisa que excelência, gente. Nós temos sim que nos mover buscando excelência, buscando dar o nosso melhor, buscando fazer o melhor com os recursos que temos, nosso melhor, como diz o Mário Sérgio Cortella, dê o seu melhor com os recursos que você tem, enquanto não tem recursos ainda melhores, né? Eu acho que é dele essa frase, eu gosto muito. E aí a gente não se move porque tem medo de errar, e tem aquela história, se um projeto já começou perfeito, ele já começou atrasado, porque o aprendizado ele acontece no meio do caminho. Nós temos necessidade de controle. Então, pensa no campo profissional, líderes que têm muita necessidade de controle, líderes que têm dificuldade de delegar, porque ninguém vai fazer melhor do que eu, e o medo das pessoas não corresponderem à expectativa. Um outro sinal, gente, que acontece muito é a comparação constante. A gente se compara o tempo todo. E aí essa comparação gera um sentimento de inferioridade, uma sensação de que os outros estão muito mais na frente, de que eu estou atrasada. E aí vem o ciclo da autossabotagem, ou seja, eu mesma me saboto, eu sou a minha principal inimiga, né? Porque eu estabeleci uma meta, né, no final do ano, fez um planejamento, 2026 vai ser o ano, em 2026 eu vou virar a chave, em 2026 eu vou ter mais coragem. E aí estamos em março. Eu não sei se vocês têm essa sensação que o ano tá voando. Esse ano ele vai ser rápido, é um ano cheio de acontecimentos aí, ele não vai ser um ano para brincadeira, para quem está distraído. Então, nós precisamos estar atentas e não justificar
as coisas, ou a inação, ou a nossa inércia com justificativas do tipo, não, porque não é o momento, não, mas não é agora, né? Não, depois eu vejo, depois eu faço, eu não estou preparada ainda, eu não tenho tempo ainda, não está perfeito, eu tenho que pensar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que esperar o momento certo. E aí, sabe o que acontece? Quando nós alimentamos todas essas vozinhas internas, o que acontece é que esse potencial, ele fica adormecido. É o seu potencial que fica adormecido. Eu não estou falando de você estar fazendo o que o outro está fazendo, né? Cada um tem seu caminho, cada um tem sua trajetória. O ponto é, será que você está colocando todo o seu potencial para jogo, né? Todo o seu potencial para o mundo, fazendo aquilo que você faz de melhor, ou você está sendo governada pelos medos em alguma medida? Esses medos estão fazendo você caminhar de forma mais lenta ou de forma menos expressiva diante da vida, diante dos desafios, diante de tudo que pode, diante de todo o seu potencial mesmo, né? Será que esse seu potencial virou potência de fato para o mundo ou não? Ou você ainda está pensando demais, planejando e não executando? E aí nós precisamos entender quais são esses medos principais. Geralmente nós temos alguns medos que governam mais as nossas decisões, o nosso campo de decisão. Então, começa nomeando isso. Se eu estou pronto, eu já identifiquei, Vivi, tem um desses sinais aí que você falou, que com certeza é um sinal que tem medo governando. Se eu estou procrastinando demais, eu tenho necessidade de controlar tudo, eu tenho necessidade de perfeição, eu só começo quando eu tenho certeza que nada vai dar errado. E aí, o que é que está por trás desse medo exatamente? É o medo de quê? É o medo do fracasso? É o medo da rejeição? É o medo da exposição? É o medo de perder o controle? É o medo de você ser insuficiente? De não ser suficiente aquilo que você faz, das pessoas não valorizarem, das pessoas não reconhecerem? É o medo de quê? É o medo de quê? Esses medos, eles precisam ser nomeados. É o medo de crescer. Eu confesso para vocês que eu tinha muito medo de crescer. Medo assim, é loucura, né? Parece loucura isso. Medo, assim, entre aspas, do sucesso, assim, no sentido da exposição. Está aqui falando para vocês nesse desafio, 21 dias. E, na verdade, eu já estou, se eu for contabilizar quantas lives eu já fiz aqui, sei lá, eu acho que estou chegando perto de umas 40 lives. Aqui no desafio 21, mas eu já vinha fazendo muitas lives, né, aos domingos. Então, devo estar contabilizando aí perto de umas 40 lives, ou um pouquinho mais que isso, eu vou contabilizar. E eu tinha muito medo. Muito medo. Muito medo da exposição, muito medo do julgamento, né? Muito medo de falar alguma besteira, sei lá, de ser criticada, de ser julgada. Então, isso é tão natural, gente, isso é tão humano. Porque o humano, ele tem essa necessidade. Nós temos necessidade de pertencimento, nós temos essa necessidade de reconhecimento, né, de alguma forma. Então, eu não estaria aqui nesse desafio se eu não tivesse vencido os meus medos com planejamento, com coragem, com exposição. Nós não ficamos bons em algo sem a exposição, sem estar no campo de batalha. Eu ainda tenho tanto a aprender, tanto. Ainda estou nesse processo, e reconhecer isso, que é o processo que vai nos lapidando, é o que faz com que a gente se mova. E eu vou errar, e eu vou ser julgada, certamente. Por quê? Porque eu estou no campo de batalha, eu estou aqui, né? No campo de batalha. Então, claro que é muito desafiador. Mas nós temos que ter
existe uma estratégia muito importante, né? Se você está identificando esses sinais e se você está se reconhecendo aí como medos governando as suas decisões, o ponto é, eles estão governando as suas decisões. Você está paralisada por causa de medos, não está fazendo o que precisa ser feito. Ainda que você vá devagar, mas vá. Só não paralisa, só não estagna. Então, se está com vontade de fazer, planeja, busca conhecimento, se prepara e vai. Ainda que seja numa velocidade pequena, não precisa ser acelerada. Ainda que vá na sua velocidade, mas vá. Não paralise. Por quê? Isso é uma estratégia que se chama exposição gradual. Nós precisamos. Como é que a gente fortalece esse medo? É no campo de batalha mesmo. A gente fortalece quando a gente enfrenta. Quando nós damos alguns pequenos passos em busca dessa confiança, né? E aí a confiança vai aparecendo. Então a coragem, ela não é essa ausência de medo. Eu não posso esperar não sentir nada, não sentir medo para me movimentar. A coragem, essa ousadia, essa bravura, ela acontece apesar do medo. Eu reconheço que eu sinto esses medos, eu coloco ele ali no lugar dele, e que não é na posição de comando, e eu decido me mover apesar do medo. E aí, além dessa estratégia nós estamos falando da estratégia de nomear esse medo, nós estamos falando da estratégia, inclusive, de exposição gradual, né? E nessa exposição gradual, gente, tem uma terceira estratégia que tem a ver com as nossas narrativas internas, com as nossas narrativas de entender como é nesse campo ali dos pensamentos, que nós já falamos semana passada inteira, foi sobre esse campo da mentalidade, esse campo dos pensamentos. Hoje nós estamos falando, essa semana, de governo de emoções. Então, faz aquela estratégia assim, ó, você imaginar cenários possíveis. Imagina 3 cenários possíveis diante de alguma decisão aí que você não está tomando por conta de medos. Imagina 3 cenários. Vou dar essa estratégia aqui para vocês. Anota. Quem gosta de anotar, anota. Para que você questione uma narrativa, digamos assim, mais catastrófica, porque geralmente, assim, tem gente que constrói cenários dentro da cabeça que é digno de filme, assim, né? Nunca vai acontecer, mas é uma narrativa tão catastrófica de que tudo vai dar errado. E aí você vai colocar qual é o pior cenário possível. E aí você escreve, você desenha esse cenário, esse pior cenário possível, que é o catastrófico. Qual é o melhor cenário possível? É o segundo cenário, né, que você vai desenhar. Qual é o melhor cenário possível? E aí você vai ter essas 2 visões e vai desenhar um terceiro cenário. Qual é o mais provável? Qual é o mais provável? Então, diante de decisões que você não está tomando, porque você está paralisada, porque você está com medos, vários, geralmente ele vem ali com mais de um, tá? Então, nomeia esse medo principal ou esses medos que estão circundando esse medo principal. E você vai pensar no cenário mais catastrófico, você vai pensar no cenário melhor possível, o seu sonho melhor possível, e você vai pensar no mais provável. Porque aí nós começamos a alinhar expectativas e nós começamos a nos preparar e nos planejar em cima desses riscos que acontecem no meio do caminho. Claro que acontecem. Claro que a gente vai ter que lidar com problemas, vai ter que lidar com riscos, vai ter que lidar com obstáculos no meio do caminho. Então, essas são algumas estratégias para a gente lidar com medo, tá? São muitas. E eu quero trazer uma outra estratégia. Estamos falando 4 já, né? Nomear o medo, exposição gradual, criar cenários possíveis dentro da sua cabeça. E nós também estamos, ao longo dessa semana, falando sobre princípios das escrituras como um fortalecimento espiritual também. O fortalecimento espiritual, ele é uma excelente estratégia para lidar com esses pesos, que os medos vêm como pesos emocionais que nós precisamos lidar, né? Então, buscar esse bem-estar espiritual e buscar esse direcionamento
espiritual, ouvindo o que Deus diz, né? O que é que Deus diz? Como é que eu sei o que é que Deus diz? Está na palavra, né? Então, nós podemos também escolher isso como uma forma de alinhamento emocional. A gente vai realinhando emocionalmente. Aí eu vou trazer um versículo que é muito potente sobre isso. Tinham dois que eu queria trazer muito. Um deles é sobre o amor lança fora todo medo. Tem esse versículo. Mas hoje eu quero falar especificamente de um. Tem vários, né? Eu tenho escolhido aí trazer pelo menos um para a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais. E ele está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, escrito por Paulo. Olha que forte sobre medos. O que Paulo está dizendo? Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Em outras versões, eu gosto muito que fala Deus não nos deu espírito de covardia. Em outras versões também tem assim, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de força, amor e sobriedade, ou seja, de equilíbrio. Poder como força, equilíbrio como sobriedade e medo como covardia, né? Então Deus não nos deu esse espírito de medo. Olha que forte isso, né? E quando a gente olha para essa sabedoria, né? Nós temos 3 antídotos aqui muito, muito importantes. Um deles é vamos lá, poder, amor e equilíbrio, né? São antídotos contra o medo ou contra a covardia, né? O poder ou a força é esse senso de autoeficácia, de enxergar aquilo que existe de nós que é bom, que é forte, que um sentimento de que você é capaz sim de lidar com esses desafios. Então, enquanto o medo diz assim, claro que você não vai conseguir. Você tá doido? Você tá doido? Claro que você não vai conseguir. E aí essa força, esse poder diz, mas eu vou aprender. Eu vou me mover, eu vou aprender, porque eu não estou sozinha. Então eu vou lá e faço, e se tiver que lidar com algum problema, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Então isso é uma força que não é de autossuficiência, é uma força que vem do alto. E que quando nós estamos alinhadas, nós buscamos essa força. A gente não está sozinha, então essa força é um antídoto. Eu posso aprender. E se eu não conseguir ainda, o que eu posso aprender para que depois eu possa me mover de uma forma diferente, com aprendizado? O segundo antídoto aqui é o amor. Força, amor e equilíbrio. Enquanto o medo ele faz com que a gente se feche, com que a gente paralise, esse amor ele expande. Emoções de conexão. Amor é decisão, amor é força, né? Amor é o antídoto. Por quê? Porque quem vive com medo muitas vezes se isola, se desconfia, não confia em si mesmo, não confia nos outros, interpreta sempre o mundo como um lugar perigoso. E o amor, não. O amor, ele faz com que a gente se regule nessas conexões, entenda de novo que eu não estou sozinha. E esse amor tem a ver com amor próprio, amor às pessoas e amor a Deus também, né? Então o amor como esse antídoto aí, né, para que a gente possa se mover. E aqui tem a ver com os nossos valores também. Quando a gente fala, por que a gente faz o que a gente faz? Tem muito a ver com isso. Muitas vezes a gente se move pelos nossos, no sentido assim de crescer, de dar o melhor para a nossa família, né, de fazer aquilo que é certo. E, enfim, então isso tem muito a ver com essa força do amor. E o equilíbrio, ou moderação, ou sobriedade, ou domínio próprio. Podemos entender também domínio próprio como esse equilíbrio que Paulo está falando, né? E aí aqui entra a regulação emocional. Não é a ausência de emoção, de novo, não é a ausência de medo, é uma capacidade de decidir de formas diferentes, de escolher outras respostas. Equilíbrio, sim,
é sentir medo, mas quando nós nos movemos alinhados aos nossos valores, com domínio próprio, com mansidão, né, com esse governo das nossas emoções, os nossos resultados são outros. Os nossos resultados são outros. Então, ao invés de ficarmos com o nosso potencial adormecido, né, com um potencial aí que nós nem estamos colocando para o mundo, nós escolhemos nos mover muito mais por propósito e por essência. Medo, gente, ele não é a nossa identidade. Então, teve uma live que eu até falei sobre as emoções, né? Na época das lives dos domingos. O medo, ele não é a sua identidade. Então, tem gente que já se diz muito, já colocou um carimbo em si mesmo, assim, não, porque eu sou medrosa. Eu sou medrosa. Não, medo não é identidade. Tira isso. Não repete isso pra você. Você não é medrosa, você está sentindo medo. E todo mundo sente medo. Só que a diferença é que nós não precisamos deixar que esse medo trave a nossa capacidade. Talvez a gente está travada, talvez você está travado por excesso mesmo de medo. Por excesso de medo. Mas ele pode ser realinhado. Essa é a proposta. Essa semana toda estamos falando de emoções alinhadas. Você não recebeu esse espírito de paralisia, não. Você recebeu poder, você recebeu amor, você recebeu equilíbrio. E esse medo, ele pode até estar batendo na nossa porta o tempo todo. Mas você não precisa dar o comando para ele. Ele vai bater na porta. Ele vai fazer você querer se sentir pequena, não se mover. Mas você pode escolher realinhar esses sentimentos, tá? Muito bem, gente. Então é isto. Vamos finalizando aqui. Aproveitar que meu cachorro já está avisando que é para acabar a live, né? Obrigada, gente. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Estamos na reta final. Mais 2 lives aí pra gente finalizar o desafio. E tem mais ainda essa semana, viu? E eu já tô preparando um presente para vocês. Espero que tenha feito sentido, viu? Um beijo e até amanhã.